Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Larissa. Há um tempo atrás eu tinha postado uma foto com metade do meu cabelo liso e metade do meu cabelo cacheado, falando que eu faria um vídeo pra explicar como que meu cabelo voltou ao normal. Porque tem muita gente que me pergunta até se eu enrolo no dedo, se eu faço babyliss, se eu já fiz aquele permanente. Porque eu já fiz bastante progressiva e eu consegui fazer ele voltar ao natural sem precisar cortar. No finzinho de 2011, eu comecei a parar de fazer progressiva, que eu já tinha feito progressiva umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Eu comecei fazendo relaxamento. Quando eu era pequena, eu não gostava do meu cabelo cacheado, porque ele ficava muito armado. E eu não sabia lidar com ele. Eu não gostava, eu queria ele liso, até que chegou uma certa idade que minha mãe não conseguiu me segurar, que foi acho que lá pelos meus 14, 15 anos, e eu fui e fiz relaxamento. Que falaram que ele ia baixar o volume só. Ele não ia tirar os cachos, porque minha mãe não tinha deixado eu tirar literalmente os cachos. Só que aí o meu cabelo, ele ficava meio esticado. Aqui ele ficava fazendo umas ondas, ainda fazia uns cachos. E depois ele continuava esticado na ponta. Então ele não ficou legal, não ficou do jeito que eu queria. Então eu ia lá e tacava a chapinha em cima dele. E nisso, cada vez que eu fazia chapinha, eu sabia que eu quebrava cada vez mais o cabelo. Só que mesmo assim eu fazia chapinha. E com o tempo eu fui fazendo progressiva, também não gostava do efeito que a progressiva deixava, continuava fazendo chapinha. Eu não gostava quando meu cabelo começava a crescer, porque ele ficava liso e aqui na raiz ele continuava todo cacheado, porque meu cabelo ele é cacheado desde a raiz. Só que eu não gostava, eu odiava o meu cabelo. Mas assim, com o tempo eu fui vendo que eu não queria mais fazer progressiva, então eu ficava em dúvida se eu queria deixar ele crescer natural ou se eu continuaria fazendo chapinha. Só que eu optei pela chapinha. Então eu ficava sempre alisando. Teve uma época que meu cabelo ele ficava metade cacheado, porque eu não fazia mais progressiva, e metade liso. Que foi a época que eu mais acabei com o meu cabelo. Que eu fazia muita chapinha, era chapinha todos os dias, eu levava chapinha pra tudo quanto é lugar. Se eu ia pra uma chácara que tinha piscina, eu não entrava na piscina, porque eu sabia que ia desmanchar todo o meu cabelo. Se eu entrasse, era só no último dia, olha lá, porque eu já tinha que lavar o cabelo, então eu já aproveitava tudo. Então eu era literalmente escrava da chapinha. Só que aí teve uma época que eu falei assim, não, eu vou ver como que fica meu cabelo cacheado, porque ele já tava bem cacheado, na metade, né, que nem eu falei. Aí eu comecei a cortar, porque eu mesma corto meu cabelo, eu faço tudo. Então eu comecei a cortar de pouquinho em pouquinho, pra ele saindo as pontas que ainda tinham retas. O problema é que eu tinha franja também, então a franja foi a pior parte, porque eu não sabia o que fazer. E eu não ia cortar minha franja, né, e deixar só um pedacinho do cabelo aqui cacheado. Aí eu comecei a enrolar ele no dedo, que foi uma das primeiras opções que eu tive. Eu falei assim, vou enrolar no dedo pra ver como que fica. E eu comecei a gostar de enrolar ele no dedo, porque ele não me dava tanto trabalho. Eu poderia entrar na água, que ele não mudaria tanto, porque o formato dele já estava certinho, praticamente. E eu fui tentando me adaptar. Aí no comecinho de 2012, eu fui morar com meu pai. Meu pai mora em Goiânia, então lá não dava pra eu ficar fazendo chapinha, era muito calor. Eu cheguei a fazer chapinha lá, acho que só umas 2 vezes, porque eu fazia chapinha aqui embaixo, já suava, então eu começava a cachear tudo de novo. Aí eu falei assim, vou deixar o cabelo só cacheado, vou cortando as pontas, porque ainda tinha a ponta muito reta. Eu queria ter feito babyliss também nas pontas na época, mas eu lembro que eu não tinha babyliss e muita gente, como ninguém gostava de enrolar o cabelo, né? Então praticamente ninguém tinha babyliss. Quando eu voltei aqui pra São Paulo, eu continuei deixando meu cabelo cacheado. E nisso ele foi ficando... Eu cheguei a fazer chapinha assim, quando eu voltei pra cá, porque eu queria saber o tamanho que ele tava. Porque eu sempre tive eu vou fazer chapinha porque eu quero saber o tamanho que ele tá. Porque com ele cacheado, você só consegue ver debaixo do chuveiro, né? E você não vê o tamanho que ele tava direitinho. Teve uma vez que eu fui numa cabeleireira e falei assim, tira só a parte quebrada. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu jurava que ela ia tirar uns 2 dedos, assim, uns 3, não. Ela tirou 5 dedos abertos. Meu cabelo ficou batendo no ombro. Mas eu chorava, porque eu lembro que eu tinha uns 15 anos e eu ia ser uma das 15 da festa de debutante de uma amiga minha. E eu chorava, porque eu não tinha mais penteado. Depois disso, eu fiquei querendo muito que ele crescesse. Aí eu ainda tenho isso, de falar, hoje eu quero fazer chapinha pra saber o tamanho que tá meu cabelo. Mas eu não tenho mais paciência. Já tive muito mais paciência pra ficar fazendo isso. Mas o cabelo cacheado ele é bem mais prático. Eu lavo o cabelo de 3 em 3 dias ou de 2 em 2, depende muito. Depende de como ele tá. Porque ele não suja muito.
você acorda, ele continua do mesmo jeito que estava no dia anterior. Essa é a melhor parte. Então foi mais ou menos isso. Eu comecei a querer fazer meu cabelo voltar ao normal da pior maneira possível. Eu fui fazendo chapinha nele, ele ia quebrando, você penteava ele assim, você via várias pontinhas no chão de cabelo, assim, porque o certo é cair o fio grande, né? O fio normal quando cai cabelo. Mas não, o meu cabelo estava tão estragado que ele só caía as pontinhas. Você pegava uma ponta dele assim, ele não tinha ponta dupla. Ele tinha ponta tripla, quádrupla, tinha de tudo. E isso começou a me incomodar. Então eu realmente quis fazer ele voltar ao normal. Só que foi fazendo chapinha, infelizmente. Eu acho que o que mais me desencanou foi depois que a cabeleireira cortou muito o meu cabelo, que eu fiquei muito brava. Mas é isso, se você tiver coragem de cortar o seu cabelo curtinho, porque eu conheço bastante gente que começou a cortar, sabe, deixando ele meio black, assim, é que o meu não fica, eu já tentei fazer ele ficar black, mas ele não fica. Cortar bem curtinho, fazer ele black, assim, colocar uns lenços, tem gente que coloca aquelas presilhas com flores e tudo mais. E no cabelo cacheado, eu soube fazer muito mais penteados, tudo parava. Se eu saía de chapinha antes, batia um ventinho forte, de gelado, assim, acabou. Ele já armava. E eu odiava meu cabelo pro resto da festa. Então não era legal. Então era bem complicado. Hoje em dia não, hoje em dia eu chego, do mesmo jeito que eu chego, eu saio na praia, se eu molho o cabelo, ele continua do mesmo jeito, no parque aquático eu vou e não ligo. E hoje em dia eu sei hidratar, sei cuidar. Eu uso bastante coisa no meu cabelo. Eu uso faixa, coloco bastante grampo, né? Porque o grampo é o melhor amigo do cabelo. Faço bastante coisa nele. Mas pra eu me adaptar com ele foi fazendo chapinha. Infelizmente foi quebrando ele. Não deixei ele enrolar da melhor maneira possível. Porque eu poderia muito bem ter começado a hidratar ele antes. Ter tentado enrolar ele no dedo bem antes. Eu cheguei a ganhar uma Babyliss. Aí com o tempo eu comecei a tentar usar ela, que eu já me queimei. Porque eu não sei fazer Babyliss no meu cabelo. Eu tentava deixar aqui o cabelo enrolado normal. E na franja, que era onde eu ainda tinha uns pedaços de cabelo mais esticados assim, eu fazia Babyliss só na ponta. Que aí ele se enrolava com o restante do cabelo e nem parecia direito. Mas hoje em dia não, hoje em dia ele é bem mais prático, ele é todo cacheado natural. Ainda devo ter algumas pontas aqui duplas, que eu sei que eu tenho mesmo. Mas agora ele já tá bem menos quebrado, ele fica muito mais hidratado. Mas enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me perguntar, não tem problema. Se vocês quiserem que eu faça algum penteado pra vocês, alguma coisa, pra mostrar como que eu hidrato meu cabelo, eu faço. É só comentar aqui embaixo. E se gostou também do vídeo, curte aqui. E até a próxima. Muito obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau.